Episódio do Pandora Cast, seu podcast focado em true crime. Mas hoje nós vamos abordar um tema que também tem muito a ver com crimes, que é sobre a mente do ser humano. Eu estou aqui com um especialista, Dr. Isaac Efraim. Muito obrigada por ter aceitado o convite, vir conversar aqui conosco. E o pessoal reclamou, meu pessoal que me assessora reclamou que não faço pitch direito, então deixa eu falar logo de cara de que dia 9, 16, 23 e 30, 9, 16, 23 e 30, eu vou estar dando um curso de 4 aulas de como a mente humana funciona. É um jeito bem simples, é absolutamente compreensível para todo mundo. Se você souber me explorar bem, eu vou dar um monte de spoiler aqui. E depois, eu vou falar aqui, porque eu nunca sei de cor, não sei se vai poder botar o link. Então, deixa eu só aqui dar o serviço direito, que eu sou um desastre nessa parte. Já passa o link aí para a galera, porque tem muita gente que se interessa. Se Deus quiser, porque a coisa mais importante na vida, no meu ponto de vista, é entender como a mente humana funciona, porque aí você vai decifrar todos os comportamentos, os que você tem, e você vai também ser capaz de entender os comportamentos dos outros e aprender a melhor conviver com eles. Eu vou passar um celular, então é 11, para o pessoal falar por WhatsApp, 995060544, com a Eliana. 11 995060544. É o seguinte, Giovana, escrevi um livro, já está contratado, vai ser lançado em setembro. Excelente. É um livro que descreve da maneira mais pueril e simples e profunda de como a mente funciona. E esse curso é mais ou menos um esclarecedor, é um guia para as pessoas que virão a ler o livro e quererem entender a mente para poderem assistir. Então, se você tem interesse, estou te esperando. Com certeza. Eu vou assistir, eu estou precisando, porque eu preciso aprender a reagir melhor em algumas situações. Eu estava falando aqui já com o doutor fora do ar, porque eu acho que eu não estou reagindo bem a algumas situações que as pessoas estão me deixando desconfortáveis. Eu descobri que eu não sei reagir nessas situações. Mas antes de eu continuar aqui com as perguntas, mostra o Instagram do doutor, para quem também não pegou aí o número, mandar um direct lá para ele. @ Ansiedade Brasil, é isso, né, doutor? Exatamente, tanto o Instagram quanto o YouTube. Muito bom. E por que você acha que a questão da mente humana, esse estudo da mente humana, ele gera tanto interesse em nós? Porque a gente acredita que estudando isso, muito provavelmente você vai aprender a lidar melhor na vida com outras pessoas, que são... Eu acho que é a maior dificuldade, né? O relacionamento interpessoal. Então, Giovana, você sabe que é muito interessante, né? Eu sou médico, sou psiquiatra, faço consultoria para empresas também, mas a mente humana é o único órgão do corpo humano que não está dentro do corpo humano. A mente não é o cérebro. A mente, na verdade, é o software que o cérebro organiza para o ser humano poder sobreviver. É a evolução que o ser humano foi capaz de ter. O cérebro, no momento atual, é o melhor hardware que existe até onde a gente conhece, no sentido de decifrar a realidade e poder entender ela melhor, lidar de uma forma mais saudável, buscando prazer e fugindo dos momentos de sofrimento e dor. Mas nem sempre essa máquina funciona adequadamente e eu estou aqui para explicar todos os bugs que acontecem. Acontecem muitos bugs, né, doutor? Muito. Graças a Deus, né? Senão aí você não teria, né? Não teria trabalho, né? Você acha que aumentaram os casos de problemas psicológicos entre jovens? Olha, eu sempre resisti muito a essa ideia. Eu sempre falei que houve um certo visibilidade maior, mas eu estou convencido que não. Você sabe que tem uma coisa chamada efeito Wertheim, que foi descoberto no século XVII, onde se descobriu que quando aparecia uma notícia de suicídio no jornal, a incidência de suicídio aumentava. Sim, eu fiquei sabendo disso. Você vê esse caso de envenenamento que está tendo. Está na cara que um envenenamento que sai na imprensa vira incentivo e vira um estímulo para outras pessoas que têm uma vertente parecida a fazer a mesma coisa. Então, a resposta é sim. A incidência
da manifestação dos problemas mentais aumentou e aumentou muito. Muita propaganda, muito, entre aspas, desculpe a brincadeira, muito louco, enrustido, que encontra a sua turma e acha que encontrou um espaço para manifestar a sua loucura. Mas também criou uma certa moda nas redes sociais de todo mundo se autodiagnosticar com TDAH. É verdade. Não sei se o doutor percebeu isso. Seria por TDAH influência... e autismo, né? São os dois grandes diagnósticos. Né? Isso mesmo. E assim, para acusar o marido é narcisista. A sogra. A sogra é narcisista também? A turma agora no TikTok é assim: minha sogra é narcisista. A minha não é, graças a Deus. Mas é cultura popular, não tem nada que eu possa fazer para impedir ou para criticar. É aquela história de que as pessoas ouvem o galo cantar, não conseguem entender muito bem e acabam generalizando. É óbvio que há um claro exagero na forma das pessoas se autodiagnosticarem. Mas se elas se sentem bem, se isso as permite que elas se autoacolham melhor, que elas se aceitem melhor. Não, eu sou assim porque eu sou autista. Mas assim, ele se permita ser sem ficar criticando, não é de todo ruim, não, até que acaba sendo bom. Mas não seria uma forma da pessoa se apoiar nos próprios defeitos ou em algum problema que ela tem? Por exemplo, eu não consigo focar em determinada questão, ou eu tenho uma deficiência em determinado tema porque eu sou autista, supostamente. Bom, ela tem a deficiência porque ela tem a deficiência. O carimbo de autista ajuda ela, assim, enquadrar um pouco melhor e se aceitar um pouco melhor. Nesse sentido é positivo. Se ela vai se acomodar e por conta de ter este rótulo, ela não vai tentar melhorar, e é outra história muito ruim. A ideia não é essa. Para você melhorar na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se assumir. Com certeza. Olha, essa é a minha característica. Olha, eu sou agressivo. Olha, eu tenho uma característica meio autista. De fato, eu sou meio narcisista. A pessoa ela vai se localizando e criando elementos melhores para se entender. Agora, se ela levar isso ao extremo e a ferro e fogo, lógico que fica muito ruim. Sim, verdade. Agora, eu queria perguntar para você sobre... Vamos já entrar nos problemas psicológicos. Vamos. A esquizofrenia seria uma forma de loucura? O que de fato é a loucura? A loucura é quando o pensamento da pessoa descarrila da realidade. Os conteúdos mentais. O que é conteúdo mental? Conteúdo mental é o conteúdo do nosso pensamento. O conteúdo do pensamento da pessoa é tão forte, é tão intenso, que domina a consciência dela e passa total e completamente da realidade. A principal característica do esquizofrênico é que ele delira. Ele delira e tem alucinações. Tanto o delírio, que é uma alteração do pensamento, quanto a alucinação, que é uma alteração da senso-percepção, vem do pensamento. Ele ouve vozes, mas quem ele está ouvindo? Ele está ouvindo o próprio pensamento dele, que ele perdeu a capacidade de identificar como uma coisa externa a ele. Ele acha que o mundo está perseguindo ele. Isso é um sentimento que domina a mente dele, ele fica totalmente hipnotizado e essa intensidade de hipnose faz ele perder a noção da realidade. Deixa bem claro que essa é uma explicação bem peculiar e é minha. Eu podia cair nas características comuns, que são pessoas que têm dissociação do pensamento, que têm delírios, mas acho que a melhor maneira de entender a loucura é essa. Acontecem coisas muito parecidas em outros estados psiquiátricos, como na depressão, só que a pessoa tem um delírio absolutamente negativo. Tudo manifestação de falta de energia, de falta de disposição e de falta de energia interior para vencer os obstáculos. Então a pessoa fica absolutamente derrubada. Na bipolaridade, onde você tem os estados de excitação, onde a pessoa entra meio que num delírio de grandeza. Para você ter uma ideia, já atendi muitas vezes lá no consultório Jesus Cristo. Nossa. Já é verdade. Meu Deus ele veio pessoalmente me visitar. Olha, que privilégio. Entre os judeus tem o Messias que ainda não veio, então ganha até um cara. Já três
3 Jesus Cristos, 3 Messias eu já atendi. São os delírios de grandeza. Então a pessoa tem uma sensação de que ela é uma fortaleza, isso é químico, né? Fica dominado por essa sensação de ser o máximo e começa a acreditar e se identificar com figuras carismáticas de superioridade. E isso pode ser desenvolvido ao longo da vida, essa forma de loucura? Ou a pessoa já nasce com essa predisposição? Ou então até usando algumas substâncias, por exemplo, maconha, pode acabar despertando algo na mente? Porque eu já vi essas questões sendo levantadas. O pessoal gosta de dizer isso, atacar a maconha por causa disso. Evidentemente, a pessoa tem que ter uma certa predisposição, não só química, como também através da própria organização mental que ela foi adquirindo durante a vida. Para a esquizofrenia e para a bipolaridade, tem que ter o componente genético também como predisponente. Mas se ela tem uma predisposição, mas vive num ambiente saudável, vou contar uma história interessante para você. Paciente com toda a linha, toda a tendência de esquizofrenia, toda absoluta, uma dificuldade de relacionamento imenso, muito tímido, né? Os esquizofrênicos são muito tímidos, e ele começou a desenvolver um delírio persecutório. Era muito interessante, porque o delírio visava... eu perdi a palavra agora... ressarcir ele de todos os prejuízos que ele imaginava que tinha. Nos sentimentos de grandeza que ele tinha que ter direito a 1 milhão de mulheres, ele tinha que receber 100 milhões de dólares. Verdade, ele fala até hoje isso daí. Tem algumas religiões também que acreditam nessa ilusão, né? Mas aí era uma coisa individual da própria mente da pessoa. E o delírio dele era uma turma, né, que queria entrar dentro do corpo dele e prejudicar para que ele não pudesse receber isso. Meu Deus. Demorou muito tempo para eu entrar em sintonia com ele. Demorou muito tempo para eu conseguir dialogar sem que ele se sentisse atacado. Ele não podia. Se ele se sentisse atacado, só reforçava mais o delírio dele. Hoje esse é um indivíduo que namora, que para eles é praticamente impossível. Ele trabalha, mas ele deixou lá numa gaveta, no arquivo morto, que ele merece ainda a 100 mil mulheres, a 100 mil virgens para poder transar. Mas isso já não atrapalha mais a vida dele. Então, um ambiente mais calmo, uma situação de acolhimento, junto com uma medicação adequada, consegue devolver esses indivíduos para uma vida produtiva. Mas você falou que essa questão ela é química, então é possível detectar em exames? Não. Não é possível? Não é possível detectar em exames, porque a gente nem sabe o que a gente tem que procurar no exame. Tem um monte de gente que já fez tomografia computadorizada, ressonância magnética, essa que mede os fluxos sanguíneos, é um grande mistério por que a esquizofrenia acontece. Não tem nenhum exame químico que comprove isso, pelo menos por enquanto. E nenhuma dessas doenças consegue detectar por níveis químicos? Nenhuma dessas doenças da mente consegue? Tem muitas teorias com imagens. As imagens, as ressonâncias, tomografias, agora esqueci o nome, tem uma série de... Eles vão procurar alterações morfológicas. Químicas não. Tem a barreira hematoencefálica, que não permite que o sangue que está no cérebro desça para o corpo. Então isso é uma grande barreira. Ninguém vai tirar sangue diretamente do cérebro e não aparece. Isso não. Por enquanto, não. Eu tinha uma conhecida que ela foi fazer o exame para verificar se ela tinha predisposição para ter depressão. A gente achou aquilo muito... Genética. Isso, genético. Então fez o mapeamento genético. Isso é outra história. E só vai detectar a predisposição. Mas é um que exame tem a exato? Tendência. Não é exato. Não é, e né? depende também, como eu estava te dizendo. Se ela está num ambiente saudável, muito provavelmente ela não vai desenvolver a doença. Certo. Então tudo depende do meio em que a gente vive. É um dos fatores. Tudo depende de verdade, Giovana, da maneira como a gente interpreta a realidade. Como assim? Esse é o fator fundamental. É o jeito que a gente lê. Se eu começo a olhar para a realidade e começo a achar que as pessoas estão querendo me prejudicar, vamos dizer assim, eu tenho o meu objetivo. Eu quero conquistar uma mulher bonita.
tá certo? Uhum. Aí eu vou lá tentar conquistar ela, aparece um cara na minha frente e vai lá e conquista ela. Como é que eu vou interpretar essa situação? Que o cara está de sacanagem comigo, que me impôs um prejuízo e que, na verdade, ele está querendo me ferrar. Todo mundo tem esse tipo de pensamento em alguns momentos, você concorda comigo? Sim, leva muito para o lado pessoal. Exatamente, e no lado prejudicial, estão querendo me prejudicar. A raiz da loucura, de uma maneira geral, está aí. Está no egocentrismo, na forma pessoal, e está no fato de você estar muito, com todos os motivos do mundo, muito fortemente apegado a um desejo, alguma coisa. Eu quero muito aquela menina vai salvar a minha vida. Se eu conseguir conquistar ela, vai ser tudo de bom. Se eu tiver um apego mental muito grande a essa imagem e não conseguir soltar dela, e as pessoas muitas vezes não conseguem, eu vou viver num mundo de inimigos que querem me destruir. Então depende da interpretação que eu fizer da realidade. Isso é muito pessoal, né? E tem muitas pessoas que têm essa interpretação que tudo é contra ela, né? Ela é a vítima da existência. Giovana, todo mundo é assim. A mente funciona desse jeito. Pode Será ficar. que eu sou assim? Com certeza absoluta. A questão não é essa. A questão é a intensidade que isso te domina e o quanto você prende essa ideia na tua cabeça. Mas isso não seria também um sistema de defesa nosso, da gente achar que tem sempre alguém nos atacando de alguma forma? Mas fica sendo não quero fazer nenhuma crítica, mas acaba sendo um sistema meio doentio à medida que não tem ninguém querendo te prejudicar, né? Ninguém está nem pensando em você. O foco da pessoa é a menina, não é? Uma das coisas que eu vou ensinar no curso, é fundamental isso daí, e eu acho até que é brincadeira, tá? Não vai levar a sério o que eu vou falar agora. Eu acho que eu estou concorrendo, inclusive, ao Prêmio Nobel da Psiquiatria, que sequer existe, por uma frase que eu mesmo criei da minha própria lavra, que é o seguinte: a grande verdade da vida é que o mundo está cagando e andando para a gente. É verdade. As pessoas não se importam. Elas não se importam positivamente e elas não se importam negativamente. Elas não olham para a gente. As pessoas são presas nas imagens mentais. Todo mundo fica a maior parte do tempo preso a imagens mentais. Pra você ter uma noção, por volta de 80% do tempo numa pessoa normal, se não for mais. Pensa você dirigindo o carro. Com quem que você está? Você está com teus pensamentos. É isso que fica te alimentando. É isso que fica fazendo você enxergar as coisas da maneira como você enxerga. O pensamento funciona como um tipo de referência. E o pensamento basicamente é constituído dos desejos de ter sentimentos, não é positivos, é sentimentos que te empoderam, que fazem de você poderoso. A mente só quer uma coisa, Giovana. O quê? A mente quer que a gente possa mandar no mundo. Poder? Obviamente. Ela quer que a nossa vontade vire sempre a verdade. Eu quero perguntar para você o seguinte, sobre como reagir a algumas situações onde nos sentimos desconfortáveis. Qual que é a melhor forma? Engole sapo ou seja reativo, manda a pessoa para aquele lugar? Qual que é a melhor forma? O que você de verdade tem que buscar entender para poder ter uma reação mais positiva é de que a pessoa está falando aquilo que ela está falando porque é o jeito dela, porque é naquilo que ela acredita, porque no mundo mental dela aquilo é o correto e não é uma coisa contra você. A raiva se instala dentro da gente e não quer sair, Giovana, porque a gente acha que está tendo um prejuízo injusto. Toda vez que a gente acha que tem um prejuízo injusto, a tendência é da raiva tomar conta da gente. Só quando você de verdade for capaz de tomar consciência de que não há nenhuma injustiça, não há de verdade nenhum prejuízo. Prejuízo é só em relação à tua vontade, aquilo que você quer. E que a pessoa não está fazendo para te prejudicar, mas está fazendo porque é o jeito dela.
Vamos pegar aquele exemplo? Vamos lançar polêmica? Vamos. Deus do céu, vai pegar mal de assim. Você estava contando aquela história daquela pessoa que provavelmente teve inveja de você. É que eu não interpreto exatamente dessa forma. Nem vou mencionar o caso nem nada, porque nem quero denominar as coisas. Não é? Então, o que acontece? No momento que você percebe que a pessoa tem inveja de você, você consegue ter essa consciência, é lógico que ela vai te atacar. Mas não é pessoal, é porque você está atrapalhando os planos dela na cabeça dela, você está ocupando o espaço dela na cabeça dela. Então você tem que saber que o movimento dela te atacar não é pessoal contra você. Pode te machucar e pode até te prejudicar, não estou negando isso daí, mas não é porque você é isso ou você é aquilo, é porque você está ocupando o lugar dela. Então, se você sabe disso, você consegue diminuir a intensidade da tua raiva. Eu acho que essa é a grande sabedoria para você lidar com os teus sentimentos tóxicos. E vou dizer alguma coisa antes que o pessoal me contrarie, porque eu não suporto ser contrariado. Abrir mão, não é não ter todo mundo tem. Abrir mão de ter raiva é uma coisa que só beneficia a pessoa que abre mão. A raiva é um sentimento tóxico, a raiva é um sentimento que contamina o teu corpo, que faz mal para o teu corpo, faz mal para o teu espírito, faz mal para a tua alma, deixa você uma pessoa pior. Então, é sempre muito bom abrir mão da raiva. Mas a raiva, ela vem e a gente não controla. Isso que eu expliquei. Eu não estou mandando você não ter a raiva. Eu estou explicando que você tem que se esforçar para abrir mão dela. Entendi. Deixa ela vir, e aí você não segura, você deixa ela embora. Aliás, isso é outra coisa importante, né? A raiva é uma emoção, né? Isso eu vou explicar direitinho no curso. A raiva é uma emoção. Todas as emoções passam. Todas elas passam. Você perde elas. O que acontece, infelizmente, é que quando o momento que disparou a raiva volta para tua mente, a raiva é disparada de novo. Gente, o que acontece? É horrível isso. Então, quando vou te ensinar um truque bem simples, tá? Isso é spoiler do curso mesmo. Quando você está perante uma pessoa que você tem dificuldade, que tem um monte de movimentos que te incomodam, você fica mantricamente recitando o mantra. Ele é assim. Ele é assim. Isso vale para o teu marido quando você estiver brigando com ele, isso vale para tua amiga quando estiver fazendo fofoca ruim de você, isso vale para o mundo inteiro. O mundo é do jeito que ele é e tem 1 milhão de motivos para ser do jeito que é. Espirrou em cima de você porque você estava no meio do caminho ou inadvertidamente você foi gatilho. Eu posso ter despertado um gatilho na pessoa. Sem ter feito absolutamente nada. Só e por ele ter estar sido sendo você. Contrariado. Por exemplo. É exatamente isso, porque eu estava contrariando o projeto dele. Porque essa situação que você citou, onde supostamente a pessoa ficou incomodada com o lugar que eu estaria tomando dela, essa situação não me deixou com raiva. Talvez exatamente por eu perceber de alguma forma isso, não sei. Mas essa situação da Assembleia do Condomínio, gente, eu senti tanta raiva disso. Então, e foi muito menor. Mas você entendeu o que aconteceu. Você estava atrapalhando o projeto dele. Sim. E ele é vaidoso, Muito, ele não quer que o projeto dele seja criticado. Em suma, ele é assim. Ele é assim. O problema é ele. Não é contra você. Ele é desse jeito. E agora, quanto a você citou essa questão da inveja, a característica da inveja é exatamente essa, né? A pessoa achar que você está tomando um lugar dela, então você não pode existir. E é por isso que é um pouco é muito maléfico esse sentimento de inveja. É um dos sentimentos mais tóxicos que tem. Mais destrutivos. Você está ocupando o lugar que ela queria estar. Isso é inveja. E aí o sentimento que toma conta do invejoso é o desejo de querer destruir. E a pessoa não pensa na possibilidade de que, quando ela está tomada por esse sentimento de inveja, que primeiro que ninguém é dono de lugar nenhum, né? E que existem diversas possibilidades. Então, Giovana, as emoções são coisas muito intensas, são muito fortes. E elas têm uma tendência de dominar a gente e a nossa mente. A projeção que a mente faz quando a gente está dominado pela emoção é a projeção da nossa mente. Ela é uma desgraçada que está tentando me destruir.
Então, é isso que você enxerga, você não enxerga mais nada, você não consegue raciocinar desse jeito maravilhoso e brilhante que você raciocinou. Na hora, não. Só se você respirar fundo, você esperar um pouco o pico da emoção passar e usar aí sim a tua capacidade elaborativa para lembrar, mas já vi, ela agiu dessa maneira com fulano, com Beltrano, com ciclano, então eu não sou especial e não sou diferente. Um outro equívoco que você e a humanidade toda comete, inclusive eu muitas vezes, por que não, né? É quando a gente usa a nossa régua para medir as outras pessoas. Isso é terrível e traz erros monumentais nos relacionamentos. Eu não agiria desse jeito. O alecrim dourado, né? Eu não faria assim. Por quê? Porque você faz, todo mundo é obrigado a fazer desse jeito? Eu brinco com meus pacientes e falo nessa hora que Deus, quando fez ele, jogou a forma fora. Ele achar que é um elogio. Mas isso é uma loucura, né? Porque você começa a achar que todo mundo tem que se comportar do jeito que você se comportaria. A grande modelo, a grande especial, que sabe ter todos os comportamentos mais bacanas com o mundo e não lembra que na noite passada arrumou um puto escândalo besta com o marido. Esquece. Então a raiva nunca é positiva, nunca. Nunca, nunca, nunca. Se há um esforço que a gente tem que fazer na vida é para abrir mão do abrir, não é não ter. Ter todo mundo tem. É abrir mão dos sentimentos tóxicos. Raiva, ódio, mágoa, rancor, inveja, ciúme, são todos sentimentos que têm um alto potencial de nos dominar, ainda mais quando a gente está muito apegado ao nosso objetivo, quando a gente está muito apegado ao nosso desejo, não é? E que nos intoxicam. Você sabe, Giovana, eu estava... Nossa, isso era ido dos anos 90. Eu estava vivendo um conflito familiar com a minha família, meus pais, meus irmãos, coisa e tal. Estava todo magoado, todo chateado, achando que eles tinham me roubado, qualquer coisa do gênero, né? E aí eu li um artigo, em 1990, em 97, 96, numa revista inglesa de psiquiatria, né? Onde o cara mostrava, através das imagens, por A mais B, de que carregar rancor desencadeava muito mais câncer. Sério? Ficou preocupada. Meu Deus! Tô brincando, não. Rancor até que rancor inveja e rancor são os campeões da toxicidade. Eu pensei que era raiva. A raiva ela não é a campeã, porque embora ela seja muito intensa, ela não dura, ela não tem essa prevalência. O ódio não, o rancor não, são sentimentos cultivados, se carrega eles com você o tempo todo. Você já entra em todas as situações de vida contaminados por ele. E o cara provava por A mais B lá naquela época. Aí eu tive uma iluminação, tive um insight, né? Eu falei assim, quer dizer que os caras, além minha família, né? Os caras, além de estarem me roubando, ainda vão fazer que eu tenha câncer? Nem fudendo. Eu vou arrumar um jeito de perdoar eles. E trabalhei durante muitos anos a minha mente para entender o movimento deles, para ser capaz de compreender o movimento deles, para ter a capacidade não de virar amiguinho deles, porque eu nunca virei amiguinho deles, mas para soltar a mágoa e o rancor que eu estava sentindo. Por enquanto, estou zerado de câncer. Olha que bom. 90, 2025, estou bem na fita. Sim, mas eu conheço pessoas extremamente rancorosas que guardam coisas de anos, de coisa da infância. E para a pessoa é uma coisa gigantesca. E aí, quando a pessoa te conta o que é, você fala assim, mas não tem como você deixar isso aqui para lá. E a pessoa não consegue. Outro spoiler do curso, dia 9, 16, 23 e 30 de maio. O telefone eu não sou capaz de repetir, mas vai lá, se inscreve. As pessoas se viciam em alguns sentimentos. Ah, é? Quanto mais o sentimento te for familiar, mais a propensão de você buscar ele. Então, vamos dizer que você, na vida de infância, eu sou meio contra essa teoria de traumas, mas vamos lá, só para fazer entender. Você sofreu bullying. Tá.
E o sentimento que você tinha das pessoas por elas fazerem bullying com você era de muito ódio, muito ódio. Olha, toda hora você se via naquele sentimento de olha como eles fazem isso comigo, que gente ruim, que gente ruim. Você vai passar a tua vida adulta procurando esse sentimento. Pior, você vai passar a tua vida adulta procurando pessoas que despertem esse sentimento em você. Isso no livro eu descrevo maravilhosamente bem, porque se chama prazer da familiaridade. Virou uma zona de conforto, virou uma zona conhecida. Quando você está toda magoada, quando você está toda envenenada, você conhece isso daí. Você já passou por isso daí. Você já conhece esse filme. E a tua mente tende a te levar para isso. A mente é maravilhosa nesse aspecto. Ela prontamente. E ela ferra a vida da pessoa, porque a pessoa passa a vida repetindo esse sentimento. Inveja, rancor, mágoa, raiva, todos eles vão repetindo. Você passa a viver uma realidade na tua cabeça, né? Desculpe o termo, Giovana, mas de merda. Sim. Onde você está no meio de inimigos que querem te fazer mal, que querem te prejudicar, que querem te colocar para baixo. E a pessoa procura isso. Uma coisa que eu falo, que é muito polêmica, todo mundo mete pau em mim, a mulherada vive reclamando dos homens narcisistas, não é? Eu estava pensando exatamente isso, o dedo podre nos relacionamentos. Pois é, mas o dedo podre, ela não tem culpa de nada, a gente não tem culpa da nossa organização mental, vem de uma organização mental onde ela procura alguém que a diminua e que ela tem que provar que ela é melhor. Aí ferrou, aí ela engata no narcisista com tudo, porque ela não aceita o desprezo dela, acha que dele, do narcisista, acha que ela falhou e vai insistindo, e vai cada vez mais vivendo essa sensação. Já vi muita gente psiquicamente e fisicamente definhando por conta disso. Porque de alguma forma é uma realidade que a pessoa conhece e por ser familiar ela se aproxima. Sem nenhuma consciência. De uma maneira totalmente automática. Pronto, Giovana, você descobriu a razão do dedo podre. Olha só, e tem todo sentido isso, porque tem pessoas que é um atrás do outro, tanto homens quanto mulheres. Tem um padrão de relacionamento problemático. Isso mesmo. Porque a mente está organizada daquele jeito. A mente está organizada porque o único prazer, o único modo de dizer, o único prazer que ela conhece é o prazer da familiaridade. Familiaridade é engraçado, né? Por pior que seja, vou falar um outro provérbio que não é da minha lavra, mas que eu uso bastante, não é? Assim, que é o seguinte, o provérbio, assim, que a merda fede, é nojenta, mas ela é macia e quentinha. Ela dá sensação de segurança, dá uma sensação de localização, de pertencimento, mesmo que seja o pior pertencimento do mundo. Então é muito comum acontecer isso, e pessoas que vivem reclamando que a sua vida não dá certo é porque ela está viciada em buscar na mente, no próprio pensamento e na vida real aqueles sentimentos negativos que dão essa sensação de bem-estar e de conforto, embora seja fedida e nojenta. Nossa, e isso era uma pergunta que eu deixei aqui também, sobre pessoas que são viciadas em reclamar de tudo. Ainda que a situação seja maravilhosa, né, para pessoas que vêm de fora, porque para a pessoa, claramente, a situação nunca é maravilhosa, a pessoa ainda encontra algum problema em meio a uma situação boa para falar mal. Isso é um vício. A reclamação é um grande vício, é uma delícia reclamar, né? A reclamação gera o sentimento de que o mundo não está te dando aquilo que você merece. É uma sensação maravilhosa. Só que a reclamação não no mesmo nível de uma inveja da vida, né? Mas é um sentimento tóxico e exatamente do jeito que você falou, Giovana. Vai gerando em você sempre a sensação de que tem que ter alguma coisa para reclamar, senão não tem graça. Mas isso é um problema, né? Porque é desagradável, é insuportável você ficar perto de gente que só reclama. Mais ou menos, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que a reclamação do outro é a zona de conforto. Pessoas que precisam provar o tempo todo, elas adoram gente que reclama, porque aí ele tem de novo a oportunidade de provar. Entendi. Dar a solução para a pessoa do problema? As pessoas não dão solução, elas só reclamam. Meu Deus. Imagina a seguinte cena, é só icônica, é só um símbolo, então
o marido vai lá transar com a mulher, se esforçou, o homem faz super questão de provar que é o super macho, coisa e tal. Fala, não, meu bem, foi bem. Mas sabe, naquela hora, se você esperasse um pouco mais, pronto. Aí o homem, eu preciso provar para ela que eu consigo. O homem que é viciado nesse sintoma vai, no fundo, não adorar, mas vai ficar preso a uma mulher que gosta de reclamar. É só um exemplo, tá? Para o pessoal entender. E você acha que mais mulheres ou homens gostam mais de reclamar? Ou não tem isso? Não tem separação por gênero, ambos gostam. É mais de temperamento, mas se você quer que eu faça um levantamento estatístico, a mulher, pelo menos, ela tende a expressar mais, né? Ela é mais chorona. O homem, ele pode até reclamar, reclama, mas ele tende a guardar um pouco mais para dentro de si. Mas reclama também. Talvez por uma questão hormonal, né? A gente reclama pelo seguinte, Giovana, a nossa mente cria, isso é também spoiler do curso, ela cria um Monte Olimpo. Ela cria o Jardim do Éden. Como é que é o Jardim do Éden da nossa mente? Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, a gente só vai ter prazer, a gente não vai ter sofrimento, todo mundo vai nos reconhecer, enfim, o paraíso, certo? A gente está com isso preso na cabeça, a gente quer isso. Basta aparecer uma única coisinha, uma única crítica, um único defeitozinho do outro que nos tire a possibilidade do Jardim do Éden, pronto. Vou reclamar até não cansar. Por expectativas muito altas que nossa própria mente impõe? Também, se a gente ficasse apegado a esse Jardim do Éden, se a gente quiser ser muito feliz e muito eufórico e ser o máximo o tempo todo, sim, estamos predestinados ao sofrimento. Com certeza. Agora eu queria explorar sobre o tema de bipolaridade. Pois não. Como que você identifica uma pessoa bipolar? Simples, é uma pessoa que oscila intensamente e com muita frequência de humor, sem que você consiga perceber. Sempre tem gatilho, né? Mas sem que você consiga perceber um motivo plausível. A bipolaridade, diferentemente das outras patologias de oscilação de humor, ela é cíclica, então são ciclos que a pessoa tem. Então ela passa um período deprimida, ela passa um período eufórica. A bipolaridade acontece porque nós somos seres biológicos e temos oscilação de energia psíquica. Todo mundo é ciclotímico, todo mundo oscila. Timos é humor, né? Cíclico é ciclo. Todo mundo tem variação de humor. No bipolar, ela é mais intensa. É intensa no período de mania, no período de euforia, porque a pessoa é dominada por um sentimento de que ela é o máximo. Mas é muito curioso, né? Muito interessante. Esse sentimento de que ela é o máximo faz ela consumir muita energia interna, muita energia psíquica. Não tem, ninguém aguenta ficar lá no topo o tempo todo. Não tem jeito. Só se ficar enchendo a cara o tempo todo e mesmo assim não vai sustentar. Usando droga, né? Usando Falam drogas, que a cocaína dá essa sensação. Exatamente. Aí não aguenta. O que acontece quando a pessoa cheira muita cocaína? No dia seguinte é uma merda, é uma rebordosa total, que equivale ao estado depressivo. Em linhas gerais, é mais ou menos assim que a bipolaridade funciona. Tem que ter uma tendência, mas também tem que ter uma má administração de energia psíquica por parte da pessoa. O que acontece é que, compreensivelmente, as pessoas gerem muito mal, fazem a gestão muito mal do período de alta energia. Ninguém consegue ser muito comedido. Quando a gente se sente o máximo, a gente se sente o máximo e não quer saber. E isso esgota a sua energia. Se você aprende a administrar, brincadeira é brincadeira, então é só simbólico. Se na hora que você está fazendo sucesso, que você está indo bem, você pegar e olhar para aquilo e falar, normal, está tudo bem. Nenhum motivo para eu ficar projetando coisas incríveis dentro da minha cabeça, você vai ter movimentos mais equilibrados. Entendi. Então o bipolar, ele oscila muito mais e com mais intensidade. Os dois.
Mas o bipolar tem alguma questão assim, um dia ele tá bem, outro dia ele tá mal, ou é de uma hora para outra? Tem vários tipos de bipolaridade. Tem aquelas de ciclagem rápida, em que a pessoa pode até mudar de humor dentro do próprio dia, e tem aquelas de ciclagem mais lenta. Você sabe que os estudos mais modernos da psiquiatria, eles estão querendo eliminar o diagnóstico de depressão. Eles acham que não tem depressão isolada. Eles acham que todo mundo tem oscilação de humor, eu acho que eles têm toda a razão, só que por conta de N fatores, que vão desde químicos, genéticos, até a própria organização mental, ele acaba vivenciando períodos de muita intensidade e acabam caindo em depressões profundas. Quem tem isso de uma maneira muito mais grave, muito mais instantânea, não é o bipolar. O bipolar é ciclo. Quem tem isso de uma maneira instantânea é o borderline. Borderline? Outro termo que anda super na moda. Agora todo mundo é borderline. Então, eu não entendo muito bem o que é exatamente borderline. Borderline é aquele cara, aquela mulher, aquele homem de altíssima intensidade que é capaz de mudar total e completamente num único gatilho. Meu Deus, acho então, que eu conheço uma pessoa agora você tem umas duas dúzias. Assim, então tem uma hora que ele te ama, que ela te ama, que acha você o máximo, coisa e tal, e depois você é o maior causador de toda a infelicidade do mundo dela, e ela entra em depressão, a pessoa entra em depressão e fica mal. Eu tenho uma belíssima experiência com isso e tenho todos os truques e mágicas para não permitir que a pessoa... Eu já salvei pessoas bipolares gravíssimas que iriam em algum momento se suicidar. E hoje tem uma vida dentro da possibilidade bem razoável, bem normal. Mas borderline ou bipolar? Os dois. Os dois é próximo, né? É que o borderline, como ele tem essa intensidade toda, ele parece mais grave. Mas nenhum dos meus bipolares que entraram em euforia continuam achando que são Jesus Cristo. Isso eu garanto. Que bom. Mas isso é uma reorganização mental, que fique bem claro, isso prescinde de medicação. Né? Sem medicação, o sucesso da terapia ficaria reduzido em mais de 90%. E o doutor já conheceu alguém que sente de alguma forma prazer na depressão? De você tentar encontrar todas as saídas para essa pessoa, até com medicamentos e etc. E a pessoa não sair daquele ciclo, porque lá no fundo ela tem um certo prazer em sentir uma angústia. Essa questão é muito complexa, sabe, Giovana? É muito difícil de estar falando, porque assim, para ter prazer, a pessoa precisa ter energia psíquica. O prazer é resultado do fato de você ter energia psíquica. Por isso que o bipolar, no seu estado eufórico, ele tem muito prazer, ele fica muito excitado. Na depressão, a principal característica da depressão, do estado depressivo, é a ausência de energia psíquica. A energia psíquica é muito baixa. Então, dizer que ele tem prazer com esse estado não faz muito sentido, porque ele não teria como patrocinar, não tem energia para viver uma... O que pode virar é uma zona de conforto, o que pode virar é um vício, tudo isso pode acontecer no estado depressivo. Tem gente que, não de uma forma consciente, não é de propósito, não é pensado, mas que não quer melhorar. Então, é isso que às vezes eu percebo em algumas pessoas que eu conheço, que parece que a pessoa não quer sair daquela situação, talvez até pela falta de energia psíquica, é isso? É complexo, cada caso é um caso diferente, não dá para afirmar. Na verdade, o que acontece é que quando a pessoa é uma depressiva crônica, quando ela repete durante muito tempo, a depressão vira uma zona de conforto, é o papel social dela. Ela tem que ser vítima, ela tem que ser coitadinha perante ela mesma. Ela está acostumada a esperar que as pessoas se mobilizem por ela, que as pessoas tenham pena dela, que as pessoas tenham dó. Então ela tem muito medo de sair desse papel. Ela não conhece um outro papel. Ela não conhece o papel de eu vou fazer acontecer. Como ela vive uma depressão crônica, isso é muito difícil para ela. Então ela acaba se acomodando dentro do estado depressivo. É muito sofrido. A gente, né, nesses casos mais difíceis, né, onde a pessoa está
engruvinhada, está apegada ao seu estado depressivo, a gente tem algumas alternativas medicamentosas, inclusive tem uma bastante recente aqui para o público, porque eu já conheço há mais de 20 anos, que é a infusão de cetamina. Ah, é? É. Como que funciona isso? Você faz ou por via endovenosa ou por via nasal. Você vai colocando a substância, a cetamina. A cetamina é a mesma, é um derivado da ketamina que o pessoal usa em rave. Sim. Quando você aplica nos pacientes, eles têm alucinações, inclusive. Meu Deus. Tem que fazer no ambulatório para ser supervisionado e tudo, não é? E que traz algo para depressões graves desse tipo, que nem você está falando, traz resultados bastante positivos e bem inesperados até pouco tempo atrás. Isso é muito interessante. Eu tive sucesso agora recentemente. Eu não acompanho porque eu não vou lá para o ambulatório, eu só atendo no consultório, mas os pacientes continuam de alguma forma se consultando comigo. E os resultados são bem interessantes mesmo. Acontece de fato uma melhora fora do padrão. E a alimentação, o doutor acha que pode ter alguma relação com o estado deprimido de uma pessoa, uma falta de vitamina? Porque eu vi muitos médicos, como que é? Integrativos, falando sobre essa questão. Pois é, Giovana, para eu ser bem honesto com você, eu tenho que confessar a minha ignorância a respeito do assunto. Eu tenho uma formação clássica, psiquiátrica, eu tenho uma formação psicoterapêutica cognitivo-comportamental e eu me dediquei a isso a minha vida toda. Então eu não conheço, eu não sei, eu particularmente não consigo acreditar numa importância fundamental. Outro dia estava lendo um artigo de que determinada substância ajudaria na síntese da serotonina, isso ajudaria. Eu, dentro do meu conhecimento, não acredito nisso, não consigo ver nenhum fundo de realidade, mas pode ser que eu seja ignorante, por que não? Agora, tem um caso que eu acompanhei de perto, onde a pessoa tinha uma depressão muito forte, e a causa, segundo os médicos ou os psicólogos que a pessoa passou, estaria na infância. Então, a infância, a convivência com uma pessoa narcisista trouxe, posteriormente, uma depressão. Só que, de alguma forma, eu interpretei tudo isso, eu enxergo isso, que não teria muito solução para essa pessoa, porque se o problema dela estaria no passado, na infância, a infância é o único local que a gente não acessa. E como que faz? O passado inteiro a gente não acessa. Exatamente, desculpa. O passado inteiro, o único local que a gente não acessa é o passado. O presente e o futuro, nós temos as possibilidades de mudar. Agora, o passado é o único local que a gente não acessa. Só tem um jeito de lidar com o passado. Só um jeito. Entrar na minha seita. Qual que é a sua seita? A minha seita está ganhando adeptos, nós estamos conseguindo bastante contribuições, dízimo e tudo mais. É a seita que dói menos. É isso? Supera? Se você for capaz de aceitar, sim. É o único jeito, não tem outro. Não tem outro. Uma pessoa retém uma coisa horrível como essa, e a gente entende perfeitamente, porque ela não consegue se conformar com o que aconteceu. Então, cada vez que ela não se conforma, a cena volta para o pensamento dela. A cena ocupa novamente a mente dela. Desculpa, desse jeito ninguém consegue sair da depressão. Excelente. Então, se você consegue entrar na minha seita, se você consegue aceitar, foi aquilo que aconteceu, tipo assim, eu brinco, eu sei que é dramático e tudo, mas tem que brincar um pouco. Então, me fudi, fui estuprada, não deu jeito, meu pai era isso, foi o que aconteceu, acabou. Nada vai mudar esse fato, agora é bola para frente. Se a pessoa conseguir se imbuir desse espírito, ela consegue esquecer. Se ela não for capaz de aceitar, esquece. Não há medicamento que conserte isso. Vai carregar. Ajuda, né? Ajuda. A gente dá uns remédios para perder a memória, né? Não, exatamente isso que eu falei. A pessoa vai ter que ficar à base de Rivotril e de bebida, porque é o que dá uma apagada ali na pessoa momentaneamente, né? Porque isso aí foi uma condenação que ela recebeu, não foi um diagnóstico. Você não consegue mudar o seu passado. Como que você vai fazer se o problema está lá? É isso mesmo. Então, você vai aceitar ele. Exatamente. Já que ele não pode mudar,
a gente aceita ele. Ah, mas eu fui prejudicada. Foi prejudicada, se fudeu, fazer o quê? Deu azar. Pegou um pai narcisista, pegou um estuprador, não tem, se era criança de 5 anos, não tinha como escapar. Quer brigar, briga com Deus. Vai brigar com Deus, vai se dar mal se brigar com Deus. Aí a depressão é brava. Então aceita que foi isso que aconteceu, zera as contas e bola para frente. Difícil. Eu falo aqui de um jeito simplesinho, brincando, provocando, mas eu tenho plena consciência que é difícil. O grande segredo, vou vender para você, Giovana, você merece, né? Bonita, inteligente, muito obrigada, simpática. Eu vou te dar o segredo da felicidade. Só que no curso eu explico muito melhor e dou os instrumentos para poder praticar isso daí. Vou tá fazer bom? esse curso. Então tá bom, estou esperando. Soltar. Soltar o quê? Soltar o pensamento. Não ficar retendo. Pensamento ruim. A lembrança. Qualquer um. Qualquer um. O bom também não é saudável segurar. Sério? Lógico, você vai ficar perseguindo uma coisa que seja igual àquela, vai terminar em frustração. Verdade. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então o importante, né? Olha, mais uma das frases que eu uso, né? Assim, todo dia de manhã, quando a gente acorda, tá 0-0. 0-0. Você não deve nada para ninguém, a vida não te deve nada. Por conta dessa postura de vida, você tem que aprender 2 mecânicas mentais fundamentais para ser bem. Outro spoiler do curso. 2 muito difíceis mesmo, e dependem de um cultivo. Você tem que cultivar isso, você tem que desenvolver a tua capacidade. Preparada? Sim. Primeira, a gente não tem o direito de cobrar nada de ninguém. Nem dos pais. De ninguém. Certo. Você tem que partir do princípio que todo mundo agiu do jeito que era capaz de agir. E você vai fazer isso porque você está buscando a tua felicidade, tá? Vou deixando claro, não é que você está sendo bonzinho com ninguém. Você não tem o direito de cobrar, nem do síndico você tem o direito de cobrar. Ah, dele eu tenho. Não tem. Se você quiser ser feliz, não tem. Tá bom. Agora, a segunda é mais difícil ainda, mais difícil mesmo. Você tem que permitir que o mundo cobre de você o que bem entender de você. Então, se o mundo quiser te acusar de ser loira burra, você tem que dar na tua cabeça, no teu pensamento, você tem que dar o direito dele acusar. Você não precisa apagar, você não precisa concordar. E nem tentar provar. Opa, aí você caiu na armadilha total. Mas você tem que permitir que as pessoas te cobrem. Então é assim. Você é cobrada, você permite que a pessoa cobra, mas você não tem a obrigação de pagar. Então, esses 2 movimentos permitem que você tenha relacionamentos profissionais, pessoais, absolutamente saudáveis. A pessoa que não cobra é uma pessoa leve. Sim. A pessoa que não cobra é uma pessoa ágil. Uma pessoa que não cobra é uma pessoa que está sempre chamando não a culpa, a responsabilidade de fazer as coisas acontecer para ela mesma, não para os outros. Ela não pode cobrar do outro. Extremamente difícil, a gente passa por oscilações de energia que não permitem muitas vezes que a gente consiga isso. Tá tudo bem, não tem problema. Quanto mais você tentar isso, quanto mais você abrir mão de cobrar, quanto menos você se ofender quando você for cobrada, mais você vai ser feliz. É um preço que vale a pena. Com certeza, é excelente. Vou guardar esse ensinamento. Pode guardar. E o sentimento de culpa nisso tudo foi algo que você citou, porque às vezes a gente se culpa de coisas que ninguém está nos culpando, só nós mesmos, não poderia ter errado. Isso é uma questão, quando eu era empregada de empresas, eu achava que eu não podia errar. Se eu errasse, acabava meu dia. Agora você já pode? Agora também, olha, é que a gente recebe tantas críticas. Vou contar pro seu marido, hein? Não, é que a gente recebe tantas críticas quando a gente se expõe na internet que acaba virando cotidiano você seu erro ser exposto. Porque é claro que a gente erra. Mas agora, quando eu estava num emprego, eu entrava nessa questão do impostor. Quando alguém via o meu erro, ele era exposto. Que ninguém gosta, né, que o erro é exposto. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse emprego? E aí eu me sentia culpada, eu falava, não poderia ter errado. Então, a gente se sente culpado normalmente porque as projeções, os planejamentos que a gente fez
sempre desejando lá o Jardim do Éden, o Monte Olimpo, Isso mesmo. né? Não se concretizaram do jeito que a gente quis. Quando alguém atrapalha, a gente culpa eles. Quando somos nós mesmos que atrapalhamos, não cumprindo o papel maravilhoso, incrível, espetacular que a gente prometeu que a gente tinha que desempenhar, a gente culpa a si mesmo. Sim. Acredito que muitos pais podem ter essa sensação de culpa, às vezes, de ver o filho não exatamente na posição que gostaria. Lamentavelmente, né? Que também passa por um processo de total negação da individualidade do filho. Parece que o filho é só uma continuidade dele. Não é verdade. O filho tem a sua própria individualidade, por mais que os pais tenham influenciado. A culpa é um sentimento terrivelmente tóxico, também está entre os mais tóxicos, e ele leva a movimentos mentais de autodestruição. Sério? Sim. Por que autodestruição? Porque você fez merda, você fez cagada e merece ser punido. Nossa, é terrível. Então você mesmo, através da tua mente, não é através da tua vontade, começa a tomar atitudes que inconscientemente tem, é a história do dedo podre, né? Tem o objetivo de te castigar, de fazer você se dar mal. E como que se livra desse sentimento? Também achando que não deve nada a ninguém? Nem a... Se perdoando, né? Errei, faz parte, errei. Eu posso fazer o quê? Não sou tão bacana quanto eu imaginei, não sou tão incrível quanto eu imaginei. Esse plano que eu fiz é meio megalomaníaco para as minhas capacidades. E veja bem, isso não é se acomodar na mediocridade, muito pelo contrário. Quando você assume um limite, você está tomando uma atitude super forte internamente para ter condições de superar ele. Você não supera quando você não assume. Ser mais condescendente, ser mais compassivo, compreender por que você cometeu o erro, entender que o erro que você cometeu foi um erro que teve motivos, que teve razões, sei lá, você se distraiu, ou naquela noite você não estudou o assunto suficiente, ou você não estava a fim de estudar porque você foi para a balada. Você tem que ter a capacidade de se entender, de se acolher. Essa é uma maneira excelente de você amenizar e, às vezes... Eu, por exemplo, aliás, mais um spoiler, mais um... Você está anotando tudo? Mas você vai assistir de tudo novo, aqui, né? E depois que eu assistir esse episódio, eu vou tomar nota de tudo. E, por favor. Então, todo mundo pode usar isso daí. Quando você for acusada de ter cometido um erro, você chegue para a pessoa e diga assim, olha, eu conheci o Dr. Isaac. E o Dr. Isaac mandou dizer que eu não tenho culpa de nada. Excelente. Meus comportamentos foram comportamentos reativos, naquela hora eu não tinha condições de fazer melhor, vou me esforçar para melhorar, mas por enquanto é isso que eu tenho para entregar. Excelente, excelente. Pessoas egoístas nesse ponto são mais felizes, não? Elas não se importam se de repente elas prejudicaram alguém ou se elas fizeram uma cagada muito grande. Mas isso não, quem é assim não é o egoísta, tá? Quem é assim é o egocêntrico. É diferente. O egocêntrico se enxerga como centro do mundo. Tudo acontece em função dele. Então, por conta desse tipo de organização, ele é incapaz de enxergar o outro. Ele não enxerga o outro. Então, ele passa por cima. Às vezes de uma forma bastante cruel. O egocentrismo é a semente inicial das sociopatias, do narcisismo e da psicopatia. Ah, é? É lá que tudo começa. Vai evoluindo, aumentando e vai para esse nível de coisa. O egoísta é aquele cara que bota em primeiro lugar o seu interesse, sempre de alguma forma que entendendo que preservar o interesse do outro é uma forma de estar preservando o seu interesse. Então, eu sei que eu vou falar uma coisa que pode te beneficiar, mas pode te incomodar. Né? Falando alguma coisa que eu vou te beneficiar, eu vou ganhar o preço da minha consulta, só para exemplificar aqui a coisa. Mas eu falo com o devido cuidado, eu falo com a intenção de fazer o meu papel para ganhar o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo tentando preservar o seu sentimento. Isso é ser egoísta. O egoísmo, até um determinado nível, quando ele não transborda para o egocentrismo, é uma atitude saudável. Sério? Ser um pouco egoísta?
Porque, de alguma forma, você tem uma outra intenção, um benefício próprio com aquela intenção. O que a Bíblia diz pra gente não ter. Pra gente fazer as coisas sempre sem pensar em si próprio. Ah, mas isso não existe, né? Ninguém é capaz Você acha de que ninguém fazer isso. consegue, nem as pessoas que fazem doações, etc. Você acha que de alguma forma existe? Olha, a experiência que não, tudo existe, né? Tudo é possível na vida, né? Tem gente bem resolvida e tudo mais. Mas a experiência que eu tenho é que toda vez que você, entre aspas, dá alguma coisa para o outro, você espera que ele te devolva no mínimo no mesmo tom. Então você está doando lá para os pobres, lá no fundo do teu inconsciente você fica esperando que a vida seja bacana com você. Então nem é doação, na verdade acaba sendo um escambo, não é? Então não acho que tenha ser muito altruísta, sabe, se permitir a própria dor, para mim não é uma coisa muito saudável. Eu acho que a gente tem que ter um certo egoísmo, porque ninguém consegue prover o outro de felicidade se não estiver bem. Então, primeiro eu estou bem, depois eu vou fazer o outro ficar bem. Primeiro eu resolvi todos não resolvi, né? Mas primeiro eu resolvi os meus problemas emocionais. Cuido direitinho. Se a mulher briga comigo, eu deixo ela brigando comigo, não deixo entrar, por quê? Porque vai me perturbar, vou ficar bem com o negócio. E a partir desse meu equilíbrio, eu vou ajudar ela a se equilibrar também. Porque é bom para mim. Porque é egoísta. Eu vou fazer bem para o outro porque é bom para mim. E é. Sempre é. E você acha que é saudável sempre pensar assim? Ou é meio que inconsciente? Não, os nossos comportamentos, conforme eu te disse, estão 70%, 80% na linha do inconsciente, do reflexo condicionado, da reatividade, como você mesma falou. Mas eu acho assim, eu tenho, eu não queria me oferecer como exemplo, mas eu tenho essa mentalidade. Se eu vejo que me dedicar para uma pessoa vai me prejudicar, vai me fazer mal. Quer ver um exemplo bem interessante, já que eu vou ver? Eu nunca emprestei dinheiro. Porque você sabe que pode te gerar um estresse só de cobrar. Deus me livre e guarde, se o cara não pagar, eu vou ter um ódio mortal dele. Então, a título de preservar uma situação super ruim, eu sou egoísta e eu não empresto. Estou passando por uma situação difícil, coisa e tal. Eu viro, meu amigo, é foda, difícil, mas não empresto. Ele fala, Isaac, é muito ruim, não quis me emprestar dinheiro. Eu falei, não quis. Até porque se emprestasse, iria nutrir um sentimento muito ruim pela pessoa. Não, nesse ponto eu também acho que a gente não tem que abrir mão do nosso próprio bem-estar para suprir outra pessoa, a não ser que seja uma situação... Isso é a definição de egoísmo, Giovana. Isso que você acabou de falar é suprir, em primeiro lugar, o nosso próprio bem-estar. Estou de pleno acordo. Pleno acordo. E no dia que você chegar num nível de desenvolvimento maior, você vai conseguir entender que fazer bem para o outro só vai te beneficiar. Sim. Talvez não seja do jeito que você está imaginando, mas vai te beneficiar. Acho que o problema disso tudo, né, entrando numa parte mais consciente, espiritual da questão, qual que é a sua intenção por trás daquele bem, né? As pessoas que fazem a doação da cesta básica e postam a foto doando, assim. Nada contra, porque eu acho que pode até influenciar positivamente outras pessoas. É menos ruim do que aquele que não dá, né? A consciência, se você for pensar na intenção, eu acho menos ruim aquele que não dá do que aquele que dá só para se aparecer. Tá bom, pode ser, é uma forma de ver as coisas interessante. Tudo certo aí? Tudo. Posso fazer uma pergunta? Claro, faz. Doutor, o senhor mente, assim, tal, né? Eu sou bem religioso, sou católico, né? E como toda religião tem a esfera espiritual ali da coisa, né? E eu me interesso muito sobre as questões de exorcismo, essas coisas assim. A igreja ela tem uma política de que ela só realiza um ritual de exorcismo depois de que aquele indivíduo ali que supostamente está possuído, ela já procurou médico, essas coisas e tal. E eu já vi casos de pessoas que apresentavam certos sintomas de possessão, mas que a pessoa estava doente, no caso, né? A mente humana ela é capaz de produzir coisas que
enganariam, que supostamente se uma pessoa acreditar, uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, acreditar que está possuída, ela pode fazer algumas coisas que aos olhos de um leigo seriam sobrenaturais, assim, coisas que a gente meio que não explicaria. Alteração de voz, por exemplo. Você quer simples ou quer complexa a resposta? A pessoa que sabe. Complexo. Não, você que sabe. Complexo. Pode ser complexo. A resposta é sim. A resposta é sim. Não tem a menor possível. sombra de dúvida que ela pode, que é capaz de acontecer isso. O que vocês têm que entender, o que o público tem que entender, é que a mente humana ela é uma espécie de uma tela. São os nossos pensamentos. Outro spoiler do curso. São os nossos pensamentos que nos dominam. E quando eles nos dominam, a gente enxerga aquilo como realidade. Então, se a mente, é um exemplo tosco, bobo, mas se a minha mente disser que eu sou o super-homem e começar a projetar imagens, eu vou acreditar e vou me comportar. Então, se a pessoa está acreditando que, de fato, o demônio está tomando conta do corpo dela, ela vai ter o comportamento do demônio. Sim, é perfeitamente possível. A mente é capaz de nos... Aliás, os hindus falam, Giovana, que a gente está o tempo todo hipnotizado pela mente. Sério? Ela que nos domina. Total e completamente. Ao contrário do que as pessoas acham, a mente nos domina. Nós não dominamos a mente. O maior A desafio. gente só ganha a possibilidade saudável de lidar com a mente na hora que a gente começar a entender melhor ela. Tem que conhecer a mente para poder lidar melhor com ela. Enquanto você não conhece, ela faz de você gato-sapato. Você vai ser sempre dominada pelas emoções, vai ser sempre dominado pelos sentimentos e vai ter uma vida, não é ruim, errática. Sempre de altos e baixos, sempre jogando merda no ventilador em algumas ocasiões, em outras vezes ficando deslumbrado de uma forma... Tudo por conta dessa capacidade que o nosso pensamento tem de nos hipnotizar. O pensamento é um arquivo, não vai, no curso eu explico. A mente humana é um depositário de sentimentos e emoções que a gente já viveu. São as memórias dos sentimentos e das emoções que a gente viveu. Você entende isso? Sim. A teoria do trauma explica bacana isso daí. Então você passou um trauma de infância, viveu um sentimento super intenso na hora, está sendo violentado, está vivendo uma situação super... está sendo assaltado, coisa e tal. O que acontece? Essa emoção vai para o subconsciente, ela vai para o inconsciente da pessoa, mas ela fica lá. Quando acontece alguma coisa que lembre, que se assemelhe, que desperte uma emoção parecida, vem com tudo. A hipnose de que você está sendo traumatizado, não importa por o quê, volta com tudo e o teu comportamento fica totalmente contaminado por aquilo, mesmo que não tenha ninguém na tua frente. Seria o tal do gatilho que traria à tona esse trauma. Então alguém pega e grita. Então teu pai gritava com você quando você era pequena e você ficava toda traumatizada. Aí você encontra um cara como eu que fala alto, que é expansivo. Pelo amor de Deus! Bateu lá. Imediatamente dispara a emoção daquele tempo. Ela vem com a mesma intensidade que tinha naquele tempo. Você reage do mesmo jeito. A hora que você paralisa é a mesma coisa. Então, a nossa mente ela é configurada de imagens que representam sentimentos e emoções. Quando vem com emoção, a hipnose é inevitável. Inevitável. E aí você acredita. Excelente. Traz todo o trauma, todo o seu Você acha que está compreensível? Eu acho que está, com certeza, acredito que está. Não é? Você fica hipnotizado pelo aquele sentimento que está guardado e ele que acaba te dominando, né? A sua mente... Você fica... Sim, ele é o patrocínio, você tem razão, mas ele patrocina imagem, ele dá vida para imagens. Certo. Na tua... A hora que você vê aquela imagem, aí fica ressuscitando o sentimento o tempo todo. Uhum. Homens que foram para a guerra têm isso daí, né? Estresse pós-traumático, seria mais ou menos isso também, que eles enfrentam esse estresse pós-traumático? Então, isso, o estresse pós-traumático é um caso extremo desse tipo de situação, mas a nossa mente é desse jeito. Vou falar de mim. Tá.
Eu fui uma criança, um jovem, adolescente muito desajeitado. Aliás, fui não, continuo sendo. Você me vê andando, nossa, esse doutor é meio, né, meio destrambelhado mesmo, coisa e tal. E, evidentemente, essa postura mais diferente levou a poucas pessoas a se agregarem a mim. Eu fui meio antissocial, não consegui criar amizade, e muito pior do que isso, é brincadeira, só vou... Como eu sou um cara bonito, a mulherada até chegava, mas na hora que viu que eu era desajeitadão, me largava. Ficou o trauma da rejeição. Aí ontem, foi no final de semana, né? Também teve algumas notícias ruins. Eu tive, não sei porquê, uma leva de pacientes que desmarcaram assim a título de nada. Não consegui entender. Menina, o sentimento de que chegou o fim da minha carreira e da aposentadoria foi total. Virou uma realidade. Na minha mente, Na sua sim, mente. eu fiquei deprê. Meu Deus. Já comecei a fazer conta. Verdade, não estou mentindo. Só comecei a fazer conta para ver se o dinheiro que eu juntei na minha vida dá para pagar a minha aposentadoria. Meu Deus. E demorou. Aí eu peguei e falei assim, Isaac, você entrou em deprê, o gatilho foi assim, eu percebi que foi assim. Também teve a morte de um irmão da minha secretária, que me deixou um pouco abalado, coisa e tal. Ela trabalha há 25 anos comigo e tudo mais. Eu falei, bom, estou deprimido. O que me resta? Foi hoje de manhã que eu cheguei a essa conclusão. O que me resta é aceitar que eu vou ter que viver a depressão por alguns dias. É isso que me resta. E aí vocês... Aí eu estou proibido de parar de ficar pensando no que vai acontecer no meu consultório. Então, toda vez que eu penso que vai acontecer no meu consultório, você só vai vir em pensamento ruim, né? Com certeza. Não, vamos ver, Deus que sabe, o futuro a Deus pertence, foda-se, deixa fuder. Todas as armas que eu conheço para se soltar do pensamento negativo, eu vou usando e tenho certeza que a coisa naturalmente vai melhorando. Então, a mente tem esse poder hipnótico quase que permanentemente. Se a gente não estiver atento, se a gente estiver dominado por forte emoção, a gente tem uma visão distorcida da realidade. Isso acontece, isso. Nossa, é muito real. E é uma situação, quando esse gatilho é disparado no meu caso, quando uma situação sai completamente do meu controle, eu falo, meu Deus, vai dar merda isso aqui. É um negócio tão forte que vem, que depois, quando eu me lembro, eu falo, meu Deus, que coisa ridícula. Parecia que o mundo estava acabando. Não faça isso. Não, porque eu falo, parecia que o mundo ia acabar naquele momento, que o teto do meu apartamento ia cair em cima da minha cabeça. Mas parece mesmo. Você tem que entender mas que é um exagero, né? Mas não é escolha tua. Não é você que escolheu. Faz parte de um processo mental. É assim que a mente funciona. Fica te pregando peça. Tipo isso. Isso é uma maneira simplista de ver a coisa. Na verdade, o que ela pega e faz é projetar as emoções de acordo com o que você interpretou. E aí vem essas coisas horrorosas. Nossa, é horrível, é horrível. E depois dessa sensação que mistura receio, medo, o estresse, vem a tristeza, né? Dá essa sensação, colocado, né? Intuitivamente você fala direitinho as coisas. Por quê? Porque esse desespero que dá, ele consome energia. Ah, é por isso? E aí a depressão é a falta do... Como que o doutor fala? Da energia psíquica. Da energia psíquica. Já consumiu tudo, foi tudo embora. Olha... Por isso que toda vez que eu tenho esses estresses, quando eu pego o avião, por exemplo, eu tenho um estresse muito grande. E que vem também depois, inevitavelmente, também faz parte do processo, é a culpa. A culpa pelo sentimento? Pelo comportamento. Você viu como você estava falando agora? Ai, que exagero, vai cair na minha cabeça, que coisa maluca. Isso é culpa, isso é crítica. Você quer melhorar de verdade? Quero. Não pode criticar. Se autocriticar? Não pode. Mas como que a gente melhora, então? Entendendo o que aconteceu, entendendo por que você agiu da maneira que você agiu, entendendo todos os sentimentos que você teve dentro da situação, acolhendo todo esse jeito, pronto, acabou a crítica. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar para melhorar. Você não precisa entrar em contato com o sentimento, com o conceito da culpa ou da cobrança para melhorar.
Basta você ter foco, basta você ter consciência, basta você conseguir enxergar além da tua mente, além do teu pensamento. Isso é importantíssimo, não é? Para você enxergar a realidade e você vai ficar livre de todos esses pesadelos, porque você sabe, né? A grande verdade da vida é que o mundo está cagando e andando para a gente. E todas essas histórias que estão falando aí é invenção da tua mente. Com certeza. Amplia, né? E você não escolheu ter isso, e você não tem culpa disso, e você não tinha, naquela hora, com os instrumentos que você tem, você não tinha a possibilidade de sair daquilo. É muito importante que você entenda isso daí. Por isso que é importante fazer o curso, porque aí você vai poder fazer essa leitura e vai ter possibilidade, não de evitar, não tem como evitar a atividade mental. A única possibilidade de evitar a atividade mental é o método francês. Você conhece? Não. É a guilhotina, corta a cabeça, porque não tem jeito. Como é que você vai parar de pensar? Não tem. Não tem como você fugir. Então, a única maneira é você aprender a sair. Você tem que entender e ter instrumentos de como você sai do domínio mental. E a maneira de sair do domínio mental é ampliar a sua capacidade de consciência. Enxergar as coisas como elas são, inclusive você mesmo, sem querer, sem se permitir dominar pelo desejo de que elas fossem diferentes. Excelente. Vou colocar tudo isso em prática. Uau. Fica como aula, né? Também para todo mundo, porque eu acho que muita gente deve passar por isso também, né, doutor? Com certeza. Todo mundo. Em uma dada eu que trabalho com isso há 43 anos, muitas vezes não caí na armadilha, não estava ontem preparando a minha aposentadoria. Ai, é difícil, viu, doutor? A nossa mente nos domina de um jeito. Agora eu queria falar sobre narcisismo, porque essa é uma questão que também virou moda, né? Diagnosticar as pessoas como narcisistas. E a pessoa nunca faz o diagnóstico de si própria de narcisismo. Eles tá? não conseguem enxergar. Você acha que eles não conseguem, eles não conseguem ter a menor... Nem se a pessoa falar, você é narcisista, ela não aceita. Eu tenho um menino, ele é interessante. Ele é muito delicado, ele é muito gentil, ele é muito bonito, mas ele não admite que nenhum solteiro. Aliás, se vocês quiserem um direct que eu passo o contato dele, ele não admite que a mulherada não ame ele. Nossa. Não admite. De tanto que ele se acha o máximo. Ele sempre parte do princípio, que a beleza dele, que a simpatia dele, que a dedicação dele deveria obrigar a pessoa a ficar absolutamente, total e completamente à disposição dele. Quando eu falei isso para ele, falei, mas querido, isso é característica de narcisismo. Menina, ele caiu para trás, ele não queria acreditar, ele achou que isso era o normal. Assim, como? E o narcisista é isso mesmo, por motivos de distorção mental, ele se tem na mais alta conta. Ele se acha, pelo menos superficialmente, o máximo. Ele acha que não tem nada mais maravilhoso do que a imagem dele. E não é só a imagem física, é a personalidade também, a imagem que a personalidade dele traça. Então ele acha que o mundo tem que viver em função dessa imagem dele, tem que dar para ele tudo o que ele quer, tudo. O narcisismo é o segundo passo, né? Egocêntrico, aí vai para o narcisista, depois vai para o sociopata, depois vai para o psicopata. Se o mundo não está dando para ele aquilo que ele quer, ele é dominado por um sentimento muito intenso de crueldade. Crueldade? Ele fica ruim. Porque na cabeça dele, a pessoa que não dá o devido retorno para ele está sacaneando, está promovendo um prejuízo. É inadmissível. Eles são, quando é exagerado, quando vai lá para a psicopatia, eles são perfeitamente capazes de eliminar a pessoa que não dá esse reconhecimento para ele. Mas matar a pessoa? Sim.
O narcisista? Sim. Não, já fui lá no ponto máximo. Psicopata, né? Mas é o mesmo tronco, é o mesmo galho da árvore, é o mesmo movimento psíquico. Sim. O narcisista talvez não te mate, mas ele vai te desprezar. Ele vai judiar de você. Ele vai arrumar um jeito de fazer você sofrer, como um castigo, como uma punição pelo fato. Porque o único destino que você pode ter do lado do narcisista é dar um reflexo maravilhoso do que ele é. Não tem outra possibilidade na cabeça dele. E ele nunca está satisfeito também, né? Também tem isso. Eu estava lendo, como eu achei que a gente ia falar alguma coisa sobre psicopatia, eu dei uma revigorada nos meus conhecimentos. Agora tem o ChatGPT, é super fácil. Uma né? maravilha, né? Você já resgata um monte de coisa que estava adormecido. Você sabe que eu acho que o psicopata, ele tem, e o narcisista num grau menor, ele tem um certo transtorno de déficit de atenção em relação a sentimento. Ele não conecta sentimento. Ele Como não assim? tem empatia, ele trabalha só com imagem. Mas o narcisista também não teria sentimento Tem menos. do que o normal. Ele é muito mais voltado para si mesmo. Só o sentimento dele. Ele olha você, ele não consegue introjetar, ele não consegue empatizar com o sentimento que você está tendo. Então você, sei lá, ele foi estúpido com você, você está chorando. Ele não consegue entender emocionalmente que ele foi agressivo, que ele fez mal. Ele tem essa incapacidade. Então é óbvio que ele vai passar por cima de você, é óbvio que ele vai judiar de você por conta de toda uma organização mental distorcida que ele tem. Entendi. E o sociopata, onde que ele entra aqui? No mesmo time. É no mesmo time? Então, assim, o psicopata tem um grau de crueldade maior e uma dificuldade total e completa de contato com o sentimento, a não ser os sentimentos destrutivos, sentimentos agressivos, é o único que ele consegue ter uma coisa. O sociopata é aquele cara meio pervertido do meio ambiente, oportunista. Os políticos, né, são bons exemplos de sociopatas. Sim. Não todos, apenas a maioria, evidentemente, ainda mais ligados à imagem e tudo mais. Você tem o narcisista, tem o egocêntrico. Essa é a escadinha que eu mesmo elaborei para entender esse povo. Só tem um jeito de lidar com o psicopata. Como? Se afastando dele. E narcisista também? Se você está querendo ter um romance, um relacionamento real, de verdade, é melhor. E para pessoas, por exemplo, identifica que a mãe é narcisista, também se afasta? Porque se afastar dos pais é difícil. Como? Não tem como. Até tem, se a pessoa quiser, tem, mas seria o certo? À medida que o ser humano é capaz de identificar que a mãe é narcisista, o melhor caminho é o afastamento. Já ficou, né? Já é adolescente, já é adulto. Enquanto está dependente, não tem nada para fazer para se afastar. Mas não adianta. O meu pai era um homem muito vaidoso. Seu pai. A vaidade é o início do narcisismo, né? Você vai conversando coisa e tal. Eu demorei muitos anos para entender isso. Muitos anos de verdade. Quando eu entendi que o melhor caminho para mim, o que seria menos agressivo, que eu sofreria mesmo, era me afastando. Entendi. Dito e feito, me afastei. E nasce narcisista ou se torna? A gente não sabe direito. Não sabe? Né? A gente não tem muita certeza. Eu acho que é a mesma coisa. Em psiquiatria, em mente humana, é tudo a mesma coisa. Você nasce com uma certa tendência e as circunstâncias da vida vão moldando o teu quadro. Mas eu acho que tem um forte componente químico, assim como no déficit de atenção. Né? No déficit de atenção tem um déficit de dopamina, a pessoa não consegue foco, não consegue organização. Eu não sei como é que seria em relação aos afetos no psicopata, mas ele tem essa dificuldade, ele tem uma visão muito superficial da vida. Ele não tem densidade, ele não tem profundidade, ele só vive do brilho. Sim. Sabe, do brilho, daquele brilho, ele só e está sempre insatisfeito, como você mesma disse, porque ele está sempre querendo mais. Sim, e o narcisista, quando ele tem filho,
Como que fica essa relação? Porque geralmente quem tem filho coloca o filho à frente de tudo, mas o narcisista que é um egocêntrico piorado, como que fica? Então, eu não boto o filho na frente de tudo. O filho sofre. Se estiver na frente do caminho dele, vamos dizer assim, então vamos supor que é um pai narcisista, inteligente, porque nada impede que ele seja inteligente. Aí está ensinando matemática para o menino. Aí ele espera que o menino tenha um desempenho maravilhoso em matemática. E o menino tem dificuldade. Ele vai judiar do filho. Ele vai ter um desprezo, né? Na cabeça dele, o filho vai comprometer a imagem dele. E ele às vezes não para no desprezo, não, hein? Os caras são agressivos e violentos muitas vezes. Nossa. Então, mas você entendeu o modelo? Eu acho importante entender. Mais importante do que qualquer coisa de querer resolver, essa sua ânsia de querer resolver, Giovana, é você entender o processo. Quando você entende o processo, aí você está mais habilitada para estar resolvendo a questão. Sim, com certeza. Essa questão de narcisismo eu acho complicado, porque eu já vi muita gente falando, se afasta quando for narcisista, né, e tal. Mas às vezes o narcisista ele envelhece, né? Muitas vezes. Aí se você vai deixar um ente querido seu, idoso, sem estar perto por considerá-lo narcisista? Se ele é tóxico, se ele te prejudica. Mas na velhice você não acha que cai um pouco a energia do narcisista? Cai de qualquer ser humano. Então. Cai. E ele não deixa de ser, de alguma forma? Acho que não, viu? Acho que só fica mais light, né? Cai, né? O psicopata vai para sociopata, o sociopata vai para narcisista, o narcisista vai para egocêntrico, diminui a intensidade porque diminui a energia. Mas eu não quero partir. Se você percebe que em algum momento houve uma mudança e ele parou de ser tóxico, por favor, aproveita. Pode usufruir. Não quero jogar nenhuma sentença definitiva, eterna para ninguém. Mas na manifestação do egocentrismo, do narcisismo, na hora a melhor coisa é se afastar. Sim, lutar contra deve ser muito difícil. Normalmente o que acontece com a mulherada que se envolve com esses caras narcisistas é que elas querem provar que conseguem dobrar o cara. Aí deu match perfeito. É queda de braço. Match perfeito, ela está sempre provando e querendo, e ele, assim, é uma outra forma de narcisismo, essa mulher que quer provar de todo jeito. Nossa, engata, nada acontece por acaso, tudo tem encaixe. Sim, com certeza. Agora, dupla personalidade, isso existe? Você ter, eu tenho 5 personalidades e dou nome a elas. Eu tive a oportunidade de entrevistar aquela menina que depois foi parar no Fantástico. Sério? Nossa, meu. Ela não é que ela mentia conscientemente, é aquela história. Ela ficou absolutamente hipnotizada, pelo sucesso que ela fez na internet e por essa imagem de ter um monte, mas ela não tinha. Não tinha nada disso. Não. Então ela mentia, porque não é possível. A pessoa cria um personagem e fala diferente. Ela é mentira? Ela fazia um papel, mas não era de propósito. Será? Ela estava tão, contaminada com a fama. Fica hipnotizada. Mas no fundo, será que não é um pouco consciente? Eu acho que não. Eu acho que você está sendo bonzinho. Eu conversei com ela, eu sou bonzinho. Você conversou com ela? Eu entrevistei ela, eu faço lives, né? Agora eu não estou fazendo tanto, mas eu fazia lives todos os finais de semana no TikTok, e ela apareceu lá, a Eliana, que é a minha assessora, trouxe ela. Foi ótimo, porque depois um monte de podcast me chamou por conta dela, né? Mas não, ela... Eu de verdade, eu não acredito em má intenção. Você acredita num negócio desse? Como não? Não acredito. Eu acredito em pessoas problemáticas. Você acha que poderia ter algum outro diagnóstico para essa menina? Mas intelectualmente ela era meio comprometida, né? A capacidade intelectual dela era limitada. O quadro dela a gente chama de quadro dissociativo. Ela tem uma dissociação da consciência. É uma dissociação leve, mas que na hora toma conta dela. Isso acontece em pessoas com um perfil de pouca inteligência. Nossa, bem complexo isso. Você sabe que a psicanálise começa aí, né? Sabia disso? Não. Né?
O Freud, ele foi fazer um estágio com Charcot, lá na França, né? E os quadros que o Charcot atendia eram todos quadros dissociativos. Então, por exemplo, tem aquela, para você entender, é parecido com o quadro da menina. Então, tinham aquelas paralisias histéricas. Então, eram mulheres que não conseguiam andar, que estavam paralisadas, mas nada era constatado. E aí o Charcot, não sei lá o que fazia hipnose e melhorava o quadro delas. Então, é um quadro dissociativo, é um determinado tipo de perfil de pessoa com características meio histriônicas, meio histéricas e com pouca capacidade de elaboração que tem isso daí. Então, ela se auto-hipnotiza de alguma forma? Ela não se auto-hipnotiza, a mente é que nos hipnotiza, a mente é que manda, a gente não escolhe. A mente vem por conta de uma série de suscetibilidades e fragilidade e joga. Então, vamos dizer que lá no fundo dela, do inconsciente dela, ela queria fazer sucesso. Aí, de repente, ela vai lá nas lives do TikTok e começa a perceber que vai fazer sucesso. Veja bem, é simbólico o que eu vou falar. E a mente acorda. Opa, descobriu o caminho do sucesso. É por aí, vai lá, mente, mostra. Vai. Mas ela não tem consciência que isso está acontecendo. Ela só está sendo induzida pela mente dela. Entendi. E você acha que má intenção não existe? Como não? Eu acho que tem gente problemática, acho que tem gente que tem uma organização mental extremamente deficitária, eles não têm culpa disso, isso é muito importante saber. Eu não estou falando do ponto de vista jurídico, não estou discutindo isso. Você falar para o público em geral que o pedófilo não tem culpa de ser pedófilo, todo mundo vai querer matar. Então, antes de quererem me matar, eu quero deixar claro que pelo prejuízo social que ele causa, pelo estrago que ele leva, eu acho que o pedófilo tem que ser preso, eu acho que o pedófilo tem que ficar isolado da convivência social, porque ele não tem condições de fazer isso. Mas é fruto de uma organização mental extremamente complicada e problemática. Até os assassinos? Até os assassinos. Essa mulherada que está envenenando, né? Não teve já agora 3 casos diretos? Teve. Então, elas estão absoluta. Uma delas, claramente, você olha para o jeito dela, aquela que mandou a comida para a mulher do ex-noivo dela. O ovo de Páscoa. Poxa, está hipnotizada de ódio, Deus me livre. Na cabeça dela, a mulher roubou o marido dela e não tem outro jeito, é uma desgraçada. E ela é dominada pelo sentimento de querer matar, não tem nem a opção de escolher. Quando ela sair desse transe, é um transe, muito provavelmente ela vai se arrepender do que fez. Mas quem não se arrepende, aí seria um psicopata. Vai mais nessa linha. Né? Um serial killer. Serial killer não se arrepende porque ele comete de novo? É verdade, mas ele comete de novo porque o serial killer também ele é obsessivo. Né? Ele precisa repetir padrão. Então ele faz uma vez, então ele vai lá, esquarteja a mulher, né? E tem aquele prazer, era uma prostituta. Eu estou falando do Chico Picadinho, né? É uma prostituta, tinha que ter esse fim. Então isso momentaneamente traz uma sensação de prazer para ele. Aí ferrou, né? Porque ele vai precisar repetir esse padrão. No caso do Chico Picadinho, o cara ficou 30 anos isolado. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar com ele. Tô velho, né? Já no tempo que ele estava lá. O cara era o maior querido. O cara era o maior boa gente. Eu conversava com ele. Não conversei muitas vezes, não vou mentir, não. Falei 2 vezes com ele. Mas todo mundo lá do pessoal do Juqueri falava bem dele, coisa e tal. Vamos lá. Ele saiu depois de 30 anos. O que ele fez? Na mesma noite que ele saiu, ele repetiu o mesmo crime. E você não acha que é por maldade? Por vontade pela sede da morte? Não. Eu acho que é por obsessão de precisar repetir aquela sensação de prazer que ficou gravada na cabeça dele. Inclusive, ele não era, o caso dele específico, talvez tem gente que seja, mas o caso específico dele, ele não era daquelas pessoas que ficam carregando ódio o tempo todo. Então era um automatismo mental que cercava ele, que dominava ele. Pelo menos foi a minha impressão. Entendi. Mas bem também não faz, né? O bem não existe. Existe a total ausência do bem de uma pessoa que ela não se comove com a morte de outra.
sem dúvida alguma, é uma atitude tóxica, é uma atitude negativa, é uma atitude que faz mal para o convívio social. Isso existe, lógico que existe. Eu não acho que a pessoa faça isso no tom de eu sou malvado, eu sou ruim, eu não acho. Acho que ela tem uma organização mental comprometida. Acaba terminando em prejuízo. Entendi. O Matheus perguntou sobre a questão dos exorcismos. A gente tem o caso da Emily Rose, né? Que ela foi, não sei se o doutor conhece, foi uma menina que ela supostamente teve uma possessão demoníaca, ela ficou trancada no quarto, a família era muito religiosa, não alimentava mais a Emily Rose, nem dava água para ela, e com isso ela morreu de inanição, é isso, né? Quando tem a total falta, inanição. E eu vejo que antigamente tinham muitos exorcismos, muitos casos de pessoas com possessões demoníacas, e parece que isso de alguma forma foi sumindo. Será que essas pessoas realmente não tinham um problema psíquico que hoje, com a evolução da medicina, conseguem diagnosticá-las corretamente? São quadros dissociativos, sim. A pessoa fica dominada pela mente nessa hora com essas imagens de demônio. Mas, lógico, quanto mais o meio for aculturado, quanto mais a informação for divulgada, menos casos. Assim como a gente hoje tem poucos casos de neurose histérica. Como que seria a neurose histérica? É aquilo que eu estava falando do Charcot, aqueles sintomas físicos. Que fica duro, né? Se hipnotiza. Exatamente. Hoje você praticamente... Eu não, faz anos que eu não atendo um quadro de histeria clássica. Muito tempo mesmo. Eu acredito que pode haver possessão, porque eu acredito no mundo espiritual, mas eu percebo que realmente o número de possessões diminuíram drasticamente enquanto a medicina evoluiu. Então, acho que em muitos casos poderia ser um comprimidinho que estava faltando. Alguma química. Não acho que é só isso, não. Acho que realmente ficar com possessão demoníaca caiu meio em desuso. Já não tem o mesmo efeito social que tinha algum tempo atrás. Você acha que algumas pessoas faziam para se aparecer? Não de propósito, mas que nem a menina, né? Que nem a menina. Assim, a configuração do quadro é diferente da possessão demoníaca, do quadro dissociativo que ela tinha, das múltiplas personalidades. Mas a base da organização mental é a mesma coisa. Elas, de alguma forma. E tem um outro elemento aqui também. Normalmente, quando você está dominado por sentimentos tóxicos, aqueles que eu falei no começo, ódio, raiva, o desejo de destruir toma conta de você. Mas isso aí pode refletir aí num caso de destruição do outro, né? Lógico que sim. Mas não tem a intenção de destruir o outro, você entende? Não é pessoal. Não tem essa coisa, ele é ruim, foi ruim comigo. Não. É uma manifestação da pessoa que pode te atingir, que pode te pegar se você estiver no caminho. Você é um obstáculo ali no caminho dela? Esteve no momento errado, na hora errada? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Muito bom. Por isso que eu digo que quando você encontra um psicopata, consegue discernir, melhor coisa é guardar a distância. Não vá tentar convencer ele de ser diferente, pelo amor de Deus. Discordar dele. Tentar ficar no caminho dele, pegar a promoção na empresa dele. Isso, não exatamente. faça isso. Muito bom, adorei toda essa aula. Isso aqui foi uma verdadeira aula e também uma consulta, né? Maravilhoso, doutor. Muito obrigada. Passa novamente suas redes. Isso. Deixa eu falar. Ansiedade Brasil no Instagram, Ansiedade Brasil no YouTube. Olha lá eu com o Jô. Olha lá. Você sabe o que eu ensinei para o Jô, não? O que você ensinou a ele? Eu ensinei o foda-se. Falei Sério? Você Globo, falei. Ele deve ter adorado. Ele gostou. O auditório começou a bater. Não deixem de assistir esse vídeo que está muito legal. Ótimo. Quando eu estou discutindo a questão da ansiedade. Mas o que eu quero mesmo divulgar é o curso que chama Aceita que Dói Menos também, que é um curso que fala com profundidade do... Então, todas essas brincadeiras que eu fiz aqui com vocês, lá eu faço de um jeito profundo, denso, destacando coisas facilmente compreendidas, dificilmente executadas. Excelente, muito obrigada. Deixa eu falar o telefone aqui da minha assistente, senão eu morro. 11, depois vou ficar com culpa, né? 11
99506-0544. Vai começar agora, essa sexta-feira. Não perca. Excelente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o doutor lá no Instagram, @AnsiedadeBrasil. Pega aí o número de telefone, manda lá para participar do curso. Vai deixando aí nos comentários o que você está achando da entrevista, que eu vou responder todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do PandoraCast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição da apresentadora, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.